Olá, espaçonauta! Pessoal, a NASA convocou uma coletiva de imprensa para divulgar os planos para instalar uma base na Lua. Isso mesmo. E o Alfredo Lopes Moraes já trouxe aqui para a gente, no NASA em português não oficial, a tradução desse evento da NASA dublada. É muito interessante aí e a gente vai ver a partir de agora. 4 bravos exploradores prontos para pilotar o foguete mais poderoso já lançado pela NASA. E decolagem. A tripulação do Artemis II agora com destino à Lua. Boa tarde e bem-vindo à sede da NASA em Washington, D.C. Hoje estamos acompanhados pela liderança da agência para compartilhar atualizações sobre a base lunar e discutir o progresso da NASA no estabelecimento de uma presença sustentada na superfície lunar. Sou George Alderman, vice-secretário de imprensa da NASA, e serei o moderador da coletiva de imprensa de hoje. Estou acompanhado pelo administrador da NASA, Janet Isaacman, pelo chefe da Artemis, doutora Lori Glasey, e pelo gerente do programa da base lunar, Carlos Garcia Gala. Responderemos as perguntas pessoalmente por meio de nossa ponte telefônica. Portanto, os meios de comunicação interessados em fazer uma pergunta, por favor, digitem estrela 1 para entrar na fila. O briefing de hoje está focado especificamente na base lunar, por isso pedimos que as questões permaneçam dentro desse escopo. E agora começaremos com os comentários de abertura dos nossos palestrantes, começando pelo administrador Isaacman. Ok, obrigado, Jorge. Obrigado a todos que estão aqui hoje, aos líderes do setor, nosso novo vice-administrador, Matt Anderson. Obrigado a todos que estão sintonizando online, também da indústria, dos nossos centros da NASA, das salas de aula e, na verdade, de todo o país. Muitos que estão assistindo são do público interessado. Eles estão entusiasmados com a base lunar, o status mais recente, o que vem a seguir e como esse grande retorno à superfície lunar começará. Agora, essa curiosidade é exatamente o que a NASA deveria inspirar. Significa que as pessoas estão olhando para cima novamente, acreditando em grandes coisas novamente e prestando atenção enquanto a América retorna à Lua novamente. E desta vez para ficar. Agora você não pode empreender e alcançar o quase impossível. Como estabelecer uma presença duradoura em outro corpo celeste, sem que muitos contribuam para esta missão. Tudo começa com a liderança no topo. E gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump, ao compromisso bipartidário do Congresso e da indústria por se adaptarem e enfrentarem o momento, aos nossos parceiros internacionais por estarem ao nosso lado, e às dezenas de milhares dos melhores e mais brilhantes trabalhadores da NASA, cujas contribuições tornam tudo isto possível. Também gostaria de começar percorrendo a linha do tempo que nos trouxe até este momento, porque houve muito progresso num período muito curto de tempo e é importante compreender quão deliberadamente a sua agência espacial está progredindo. Em 18 de dezembro, o presidente Trump assinou uma política espacial nacional que reafirmou o compromisso da América com a liderança no espaço, para regressar à Lua, estabelecer uma presença duradoura para construir a base lunar, investir nas capacidades do próximo salto gigante para iniciar uma economia orbital, talvez até mesmo os alicerces de uma economia lunar, e lançar missões extraordinárias de ciência e descoberta. No dia 23 de março, compartilhamos com o mundo exatamente como pretendemos alcançar a visão exigida na Ordem Executiva de Superioridade Espacial Americana. Organizamos um evento que chamamos de ignição nesta mesma sala com quase 40 signatários do Acordo Artemis e parceiros da indústria presentes.
Então, em 1º de abril, demos um passo incrível na direção certa quando o relógio chegou a zero e o Artemis II iniciou uma missão de teste épica de descoberta científica e integridade, trazendo a incrível tripulação de volta para casa em segurança, na Terra. Apenas 10 dias depois. Como eu disse antes, a NASA não é uma organização de compras. Não ficaremos parados e esperaremos que a indústria cumpra os seus objetivos. Apenas nas últimas décadas, a experiência e a determinação da NASA ajudarão a impulsionar os resultados pretendidos. Nessa nota, desde Artemis II, temos estado extremamente ativos. Temos analisado o feedback dos eventos Ignition, conversado com a indústria, abordado os desafios da cadeia de suprimentos e mantido conversas difíceis com aqueles que não atendem às expectativas e oferecendo a assistência da NASA para resolver problemas e fazer outras coisas difíceis que deveriam ser esperadas da agência espacial mais bem-sucedida do mundo. Estamos trabalhando junto com nossos fornecedores de módulos lunares, nos preparando para o anúncio da tripulação do Artemis II e para começar a empilhar o Artemis II neste verão, com lançamento previsto para meados de setembro. Em toda a agência, os nossos astronautas, controladores e investigadores principais têm concluído grandes trabalhos científicos na Estação Espacial Internacional. Temos pilotado mais aviões X. Estamos formulando os próximos aviões X. Estamos nos preparando para o telescópio Nancy Grace Roman, pronto para ser lançado neste verão. E dando as boas-vindas, novamente, a um novo vice-administrador com Matt Anderson. No dia 22 de maio, em uma nota, a equipe, juntamente com uma série de diretrizes, anunciei investimentos da organização NASA em nossos centros, para atender às prioridades urgentes delineadas na política espacial nacional, concentrar recursos nos objetivos mais urgentes, fortalecer e capacitar a força de trabalho e a liderança das agências. E hoje, 26 de maio, temos o prazer de atualizá-los sobre alguns de nossos progressos. A América está voltando para a Lua. Estamos trabalhando ao lado de nossos muitos parceiros comerciais internacionais para aproveitar as incríveis capacidades da indústria comercial para construir uma base lunar. Apesar de tudo que esperamos conseguir neste esforço, o que estamos a embarcar é extremamente desafiante, e sabemos tão pouco do que equivale a 80 horas combinadas de tempo EVA dos astronautas lunares nas missões Apollo, e isso foi há mais de meio século. Portanto, não vamos pular direto para a base lunar com cúpula de vidro como um serviço. Como anunciamos durante o evento de ignição, pretendemos adotar uma abordagem iterativa, enviando um sinal de demanda para a indústria por muitos módulos de pouso e rovers e demonstrações de tecnologia e todas as cargas científicas que essas missões podem acomodar. Estamos aproveitando o manual da NASA da década de 1960 para descobrir o que funciona e o que não funciona nesta ciência épica da sobrevivência. Por que a base lunar é tão bonita quanto hostil? À luz do Sol, a superfície pode aquecer mais de 250 graus. Na escuridão, pode cair bem abaixo de 200 negativos. Nas crateras permanentemente sombreadas, áreas de grande interesse têm sido intocados pela luz solar durante milhões, ou mesmo milhares de milhões de anos. As temperaturas podem cair bem abaixo dos 400 graus negativos. Não há atmosfera para moderar esses extremos, sem proteção contra eventos de radiação e partículas solares. E a superfície está exposta a impactos de meteoritos, incluindo o tipo de flashes de luz que a tripulação do Artemis II observou em órbita. Reconhecendo esta realidade, perguntam-me frequentemente por que enviamos os nossos astronautas para um ambiente tão hostil, perigoso e implacável do espaço ou da superfície lunar e a um custo tão elevado. E buscamos a tecnologia que seremos pioneiros para chegar lá, a ciência e tudo o que aprenderemos que tornará a vida melhor aqui na Terra, para avançar a humanidade nesta grande aventura, para inspirar a próxima geração a fazê-lo melhor do que nós, e ser muito claro para dominar as habilidades para onde inevitavelmente iremos em seguida. Quero reconhecer a velocidade da equipe da base lunar da NASA e de todos aqueles que estão apoiando este esforço junto com a indústria para nos levar a esses anúncios. Portanto, estamos discutindo 3 missões baseadas na Lua e uma série de prêmios adicionais, com mais missões a serem anunciadas nos próximos meses. Agora, a Moon Base One será a primeira missão lunar da história com financiamento privado. O Blue Origin Mark I Endurance Lander entregará múltiplas cargas úteis ao Shackleton Connecting Ridge, uma área estratégica do Polo Sul lunar. Além de voar 2 cargas científicas da NASA, Scalps, um conjunto de retrorefletores lunares, o objetivo da missão é demonstrar capacidades críticas que reduzem o risco para as missões do sistema de pouso humano. Por falar nisso, cada missão de apoio à base lunar nos ajuda a aprender e eliminar os riscos das missões tripuladas, mas está especialmente importante devido ao papel que a Blue Origin desempenha no programa Artemis. A meta não antes da data de lançamento é o outono de 2026.
A base lunar 2 será a maior carga comercial entregue à superfície lunar de todos os tempos. Embora neste empreendimento da base lunar, certamente esperamos quebrar recordes em quase todas as missões. O módulo de pouso astrobótico Griffon transportará mais de 500 quilos de carga, incluindo o rover Flip da Astrola, para a superfície lunar. Esta missão ajudará a amadurecer as capacidades necessárias para apoiar futuros veículos terrestres lunares, operações autônomas, logística e, especialmente, a mobilidade dos astronautas LTV. Moon Base 3 expandirá nossa compreensão científica da superfície lunar. Esta missão entregará a primeira carga selecionada através da iniciativa PRIS da NASA, um programa que reúne universidades, investigadores e indústria através de competição aberta para resolver questões científicas. A missão científica âncora é Lunar Vertex, que estudará os redemoinhos lunares, um dos mistérios mais intrigantes da Lua. Agora, essas formações incomuns parecem mais brilhantes do que seus arredores, já que partes da superfície lunar estão de alguma forma protegidas dos efeitos do vento solar. Compreender a razão pela qual existem pode melhorar a nossa compreensão de como o ambiente lunar evolui, como os materiais da superfície mudam ao longo do tempo e como a infraestrutura futura poderá funcionar nestas condições extremas. Os 3 pousos na base lunar também entregarão cargas úteis da ESA e da Agência Espacial Coreana, demonstrando que o futuro da exploração lunar é um esforço internacional. As bases lunares 2 e 3 estão previstas para serem lançadas antes do final de 2026. Agora, estas representam a primeira de mais de uma dúzia de missões que esperamos anunciar ao longo do balanço deste ano, quando regressarmos, construirmos a base e nunca mais desistirmos da Lua. E como mencionado, tal como nas décadas passadas, estamos a levar o mundo conosco, embora desta vez, e eventualmente através do poder dos satélites orbitais de observação e comunicação, o faremos com detalhes impressionantes no site da base lunar, que foi lançado, acredito, na última hora. O site será um centro central para anúncios, atualizações de missões, imagens, vídeos, solicitações e prêmios de aquisição, além de todos os avanços mais recentes da indústria e da academia da NASA. Agora, no momento em que o mundo fez uma pausa para tomar conhecimento de Artemis II e sua missão histórica, este site e todas as missões lunares associadas inspirarão os alunos, despertarão a curiosidade, para promover estágios e incentivá-los a trabalhar na indústria como cientistas, engenheiros, pilotos e astronautas para construir hardware que irá à Lua e controlá-lo a partir de Houston. Até mesmo caminhar na superfície lunar à medida que crescem e carregam o fogo durante a era de ouro da exploração. Portanto, para aqueles que esperam pacientemente, o grande regresso está próximo e não iremos abrandar. Caminhamos com competência e propósito para cumprir as missões que só a NASA é capaz de cumprir. E estamos realmente apenas começando. E agora vou passar a palavra à doutora Lori Glass. Tudo bem. Boa tarde. É bom ver todos aqui. É maravilhoso ver todos os nossos colegas e parceiros aqui hoje. Muito obrigado, Jared, por dar o tom daquele que é realmente um momento crucial para a exploração humana. Temos vários anúncios interessantes pela frente, incluindo novos prêmios e novas parcerias que irão acelerar nosso progresso para Moon Base. Mas primeiro quero falar um pouco sobre a base que torna tudo isso possível, e essa base é Artemis. O incrível sucesso da missão Artemis II levou a NASA de provar o que é possível a tornar a extraordinária rotina. Ainda no mês passado, a humanidade voltou ao espaço profundo. E eu sei que Jared já mencionou isso, mas vou dedicar mais alguns minutos para falar sobre isso. Artemis II não é apenas uma jornada histórica. Foi um teste abrangente das capacidades da NASA à medida que nos afastamos da Terra. O sistema de lançamento espacial colocou nossa tripulação em órbita com precisão. Os sistemas de suporte de vida, navegação, comunicações, sistemas de câmeras e escudo térmico do Orion tiveram um bom desempenho. Cada um destes sucessos validou as tecnologias e processos em que confiaremos à medida que as missões se tornam mais ambiciosas e complexas. Onde os sistemas não funcionaram conforme esperado, obtivemos informações importantes para nos ajudar a melhorar em voos futuros. Mas Artemis II também validou algo igualmente crítico, como os humanos, as equipes científicas e as operações de missão trabalham juntos no espaço profundo. Esta missão forneceu-nos dados do mundo real sobre como os nossos astronautas vivem, trabalham, comunicam e se adaptam fora da órbita baixa da Terra, conhecimento que não podemos simular perfeitamente no solo.
Artemis II deu às nossas equipes operacionais e científicas a oportunidade de colaborar em tempo real, praticar a tomada de decisões integrada e refinar os fluxos de trabalho que guiarão as atividades na superfície lunar e, eventualmente, nosso caminho para Marte. Embora o Artemis II tenha realizado observações científicas significativas, a ciência da missão consistia fundamentalmente em permitir exploração. A tripulação serviu como cientistas e cobaias. Eles nos ajudaram a entender como coletar dados, operar com segurança e coordenar a tripulação, os controladores de voo e as equipes científicas para atingir nossos objetivos. Os dados de investigação humana e de ciências biológicas e físicas que recolheram ajudaram-nos a compreender melhor como os humanos respondem ao ambiente do espaço profundo. E as impressionantes imagens e observações que eles retornaram da Terra, do lado próximo e do lado oposto da Lua, dos flashes de impacto na sombra do eclipse lunar. Todos visavam tanto melhorar a nossa prontidão operacional como promover o conhecimento científico. Esses momentos nos lembram porque exploramos, inspiramos, aprendemos e levamos a presença humana mais longe do que nunca. A tripulação capturou a icônica imagem Hello World da Terra em Orion, revelando mais uma vez apenas a beleza e a fragilidade do nosso planeta natal. Eles fotografaram a Lua, além dos painéis solares de Orion, com Hello Moon, marcando o início do retorno da humanidade ao espaço profundo. E ao passarem por trás do outro lado da Lua, ajudaram-nos a praticar processos científicos vitais que moldarão missões futuras. Observacale, documentação, interpretação e trabalho em equipe por milhares de quilômetros. Artemis II provou que a NASA está pronta para o próximo passo. E o próximo passo está chegando rapidamente. O Artemis II realizará testes integrados críticos na órbita da Terra, incluindo encontro e acoplamento com nossos parceiros comerciais e pousadores comerciais. O hardware Artemis II, desde o estágio central do SLS até os módulos do Orion e os sistemas parceiros de pouso, está avançando para o desenvolvimento de prontidão de voo de integração final. O hardware Artemis IV e V já está voando para o Centro Espacial Kennedy, vindo de outros centros e instalações parceiras nos Estados Unidos. E o mundo? Estamos avançando em direção à cadência necessária para um programa sustentado no espaço profundo, constante, acelerado e aprendendo continuamente enquanto nos preparamos para retornar à superfície lunar. E isso nos leva ao futuro. Space Lunar. A Moon Base será a base do nosso cruzeiro Artemis e abrangerá estadias de longa duração, capacidades robóticas e humanas expandidas e uma presença duradoura na superfície lunar. Tudo que testamos e aprendemos no Artemis II, os sistemas, o trabalho em equipe, o ritmo operacional, alimenta diretamente a nossa capacidade de construir uma base sustentável na Lua com a Moon Base. Os astronautas da Artemis ficarão mais tempo, explorarão mais longe e conduzirão os tipos de ciência que promovem a própria exploração, compreendendo como os humanos operam fora do mundo, como construímos infraestruturas e como nos preparamos para Marte. Como ouvirão de Carlos dentro de momentos, apenas 2 meses após a ignição, já estamos a tomar medidas concretas através de novos contratos públicos e novas parcerias para transformar esta visão em realidade. Estamos construindo o primeiro posto avançado da humanidade além da Terra. Através de Artemis iremos, e com Moon Base vamos ficar. E juntos, NASA, indústria e parceiros internacionais, estamos a criar um futuro onde exploração não é apenas um momento incrível na história, mas o primeiro ponto de apoio fora da Terra para toda a humanidade. Com isso, obrigado, e tenho o prazer de passar a palavra ao nosso executivo do programa da Base Lunar, Carlos Garcia Galón, para guiá-lo nas próximas etapas na construção da Base Lunar. Boa tarde a todos. Assim como o administrador e Laura aludiram, temos estado ocupados desde o dia da ignição. Temos trabalhado para alinhar todos os recursos da agência em toda a NASA para basicamente cumprir este objetivo de construir uma base lunar. Estamos estabelecendo a arquitetura e a estratégia para viabilizá-lo. Estamos revisando suas contribuições e ideias por meio da RFI para capacidades de base lunar. Temos visitado a indústria e ido a centros em toda a NASA para ser o primeiro, compartilhar a visão e falar sobre ela. Obtenha suas ideias e veja também quais recursos existem que podemos usar como ferramentas para desenvolver isso. Também temos trabalhado nas solicitações que projetamos e divulgamos durante o dia da ignição, sobre o qual falaremos hoje. Você vai para o próximo gráfico. Vou dar a vocês um pequeno esboço das coisas que faremos hoje. Primeiro, vamos começar de onde paramos.
falando um pouco sobre os objetivos da fase e os ativos sobre os quais falaremos e discutiremos os marcos. Em seguida, falaremos sobre os principais marcos da fase 1, com prêmios para módulos de pouso e veículos terrestres lunares, e nave espacial Moonfall. E então falaremos sobre o que está no horizonte lunar nos próximos meses. Então vamos começar. Este é um gráfico que descreve a visão que entregamos durante o dia da ignição. Prevemos que a base lunar tenha centenas de quilômetros quadrados com diferentes recursos, todos construídos para o objetivo da presença lunar permanente na Lua. Para chegar lá, vamos dividir em fases, e a primeira fase já começou. De agora até o dia 29, trabalharemos para garantir que chegar à superfície lunar seja um empreendimento de alta confiabilidade. Muitos ativos que podemos entregar lá. Também vamos testar e experimentar a ciência da sobrevivência. Como disse o administrador, vamos experimentar as coisas que conhecemos. Temos pela frente que precisaremos construir uma infraestrutura permanente, o que acontecerá na fase 2, e depois habitação permanente na fase 3. Para fazer isso, estamos construindo e trabalhando em muitos sistemas diferentes, do transporte à mobilidade, e transmitimos uma cadência bastante elevada de missões que nos ajudarão a chegar lá. A primeira fase, por exemplo, terá 25 lançamentos, 21 pousos, e estamos planejando entregar cerca de 4 toneladas métricas de carga à superfície da Lua, e queremos passar disso para 60 toneladas métricas, para 150, quando chegarmos à fase 3. Para o próximo gráfico, quando você pensa na superfície lunar e no esforço de construir uma base lunar, será extremamente difícil. Todos os dias percebemos o quão pouco sabemos sobre a superfície lunar. Fizemos o programa Apollo. Tivemos uma sonda lunar. Você sabe, espaçonaves robóticas que voltaram à Lua, mas exploramos muito pouco. Portanto, imaginamos vários ativos, essas 21 instâncias terrestres para implantar muitos tipos de ativos, em diferentes áreas onde temos objetivos para a ciência ou pensamos que é um bom lugar para desenvolver a base lunar. Teremos landers, classe pequena e média. Teremos constelações de satélites que permitirão a comunicação, navegação, apontar, observação. Teremos rovers e LTVS, e também teremos drones. Então, para falar de todos esses ativos, estamos prontos para fazer a primeira grande premiação. E isso é algo que anunciamos durante o dia da ignição para os módulos de entrega LTV. Através do programa CLIP, solicitamos planos de tarefas para entrega de uma ou múltiplas classes de 1 tonelada métrica e cargas úteis da NASA para a região do Polo Sul. No período base dessa ordem de tarefa, basicamente pediremos aos fornecedores que finalizem o design da missão, integrar e desenvolver os planos de integração, executar aquisições de hardware de longo prazo, projetar e testar as cargas úteis e demonstrar a conformidade de a entrega, o sistema de entrega de carga útil à superfície. Então, nas opções subsequentes, se tudo correr bem, eles construirão a espaçonave de pouso. No tão esperado momento da entrega de todos os prêmios LTV que vamos anunciar hoje, a NASA selecionou o Blue Origin. Tudo bem, aplaudimos a todos a Blue Origin. Parabéns! A linha de produtos Lunar Lander da Blue Origin tem duas variantes. Mark I, que é a versão desenroscada, é o que vamos utilizar para a entrega dos LTVS, e Mark II, que é a missão de pouso da tripulação. Portanto, usar o Mark I também reduzirá o risco de futuras missões da tripulação lá. Mark I é o mesmo tipo de veículo do Endurance, que é Feature. Na Moon Base 1, a primeira missão à superfície lunar. A espaçonave do tipo Mark I também entregará o rover Viper no final do outono de 2027. Então, parabéns, Blue Origin, e estamos ansiosos por esta parceria para entregar o primeiro veículo terrestre lunar como parte do programa Moonbase. Muito obrigado e parabéns. Agora chegamos aos prêmios para os veículos terrestres lunares. Neste caso, vamos premiar 2 deles. Como veículo lunar durante o programa Apollo, o LTV dará aos astronautas a capacidade de conduzir pesquisas científicas ao redor da Lua.
mas vai fazer muito mais que isso. Porque nesse caso precisávamos trabalhar o ano todo. Precisamos que eles estejam na superfície fazendo coisas que basicamente prospectem a superfície, procurem locais de pouso em potencial ou vão para áreas de objetivos científicos profundos. Portanto, os LTVS que vamos anunciar hoje são veículos tripulados e autônomos. Eles são uma mistura entre o veículo lunar Apollo e um veículo espacial estilo Marte. Os LTVS terão massa de cerca de 1 tonelada, ou um pouco menos que isso, e deverão estar em uma configuração. Isso é meio comprimido para poder caber nesses módulos de pouso. Cada um dos fornecedores fará isso de uma maneira diferente e engenhosa. Eles foram projetados para percorrer cerca de 200 quilômetros de onde foram deixados, que é 4 vezes maior do que qualquer veículo espacial já viajou na Lua ou em Marte. Eles podem ser operados teleroboticamente, por pessoas no terreno. Eles podem trabalhar de forma autônoma e, claro, quando tivermos missões tripuladas por humanos, elas serão conduzidas por humanos. Essas coisas podem ir até 10 km por hora e subir e descer em costas de uns 20 graus. Então, vou me preparar para anunciar o primeiro vencedor do prêmio LTV, que é o Astrolab. Parabéns! A Astrolab adaptou sua arquitetura Flex Rover para implantar o veículo lunar da tripulação número 1. Então dê-lhe uma salva de palmas. Parabéns! Este novo veículo é menor, mais leve e pode acomodar até 2 tripulantes, que foi o que pedimos durante o Ignition Day, para podermos testar e desenvolver as capacidades à medida que avançamos. Novamente, possui capacidades autônomas. Pode ser teleoperado ou, claro, a tripulação irá conduzi-lo. O CLV tem massa máxima de 950 kg e pode atingir velocidades de até 10 km por hora. A Astrolab também está construindo o Flip Rover, que possui muitos recursos que serão transferidos para o veículo terrestre lunar. A Astrolab está usando SAPS como Odyssey Space Research, Axiom Space e Interlon como contratante SAP para isso. Então imagine o primeiro rover, porque teremos câmeras, teremos cargas úteis, vagando por Marte e basicamente nos trazendo com elas na vida real. Indo a lugares que nunca vimos na Lua, testando e nos fornecendo dados importantes da verdade para que possamos desenvolver isso. Mais uma vez, uma salva de palmas para o Astrolab. Parabéns! O segundo provedor de LTV, que vou anunciar agora, é o Lunar Outpost. Em resposta à iniciativa da NASA baseada na Lua, o Lunar Outpost revelou uma nova classe de rover chamada Pegasus, que é o que vamos entregar à superfície da Lua. Pegasus é uma versão simplificada do posto avançado lunar, veículo terrestre lunar Eagle. Pegasus é mais leve e estará pronto para voar em missões anteriores, conforme pedimos e exigimos. Eles farão coisas como direção autônoma, mapeamento de terreno e identificação de futuros locais potenciais baseados na Lua. Pegasus pode transportar até 2 tripulantes e viajar 10 km por hora. Na superfície lunar e, como eu disse, passar por encostas e terrenos íngremes. Eles estão fazendo parceria com General Motors, Leidos e Goodyear como principais subcontratados dos fornecedores. Então dê uma salva de palmas ao posto avançado lunar. Parabéns! Estes prêmios são extremamente importantes para os próximos passos da primeira fase, porque temos de ser capazes de nos mover pela superfície e começar a procurar e adquirir o conhecimento que precisamos para construir na base lunar.
Parte disso também é Moonfall, que são os drones lunares que anunciamos durante o dia da ignição. A queda da Lua é a primeira capacidade de drone lunar que teremos, e vai atingir objetivos diferentes. A primeira é demonstrar a tecnologia. Será a primeira plataforma robótica móvel com capacidade para explorar rapidamente locais interessantes no Polo Sul lunar. Como o administrador discutiu anteriormente, as variações na iluminação. Os gradientes térmicos são gigantescos na superfície lunar. E basicamente temos um alcance de cerca de 1 metro dedicado. Informações sobre as diferentes áreas onde queremos ir. Então, nesse metro, se estivermos errados, ou se estivermos um pouco errados, essas faixas de 400 ou 500 graus de temperatura podem ser um aspecto-chave que precisamos superar. Portanto, esses drones nos permitirão cobrir uma gama mais ampla de áreas que não prospectamos e obter informações básicas. Ele pode demonstrar a capacidade de decolar e pousar em vários locais com precisão nas condições do Polo Sul. Condições de iluminação e características do terreno. Além disso, utilizará os componentes eletrônicos disponíveis para que possamos desenvolvê-los rapidamente e implantá-los onde for necessário. Uma das principais coisas que queremos colocar nesses drones é a tecnologia de sobrevivência noturna. Assim, eles não apenas podem cumprir a missão, mas também podem pular, ir para vários locais, mas também podem sobreviver às longas noites lunares. Assim, quando receberem sol novamente, poderão servir a um objetivo permanente onde quer que estejam. Pode ser observação, podem ser comunicações ou qualquer outra coisa. Outro objetivo fundamental é a caracterização do local. Assim poderemos mapear a superfície com resolução em escala centimétrica, e não com resolução em escala centimétrica, permitindo-nos reforçar nossos bancos de dados orbitais e reduzindo o risco de pousos futuros. Ele irá prospectar água e gelo no subsolo da Lua. Ele pode observar a superfície da Lua com cerca de 1 metro de profundidade ao longo de dezenas de quilômetros. Também caracterizará o ambiente de radiação antes de enviarmos outros meios ou tripulações para a superfície e fornecerá uma estrutura geodésica para navegação utilizando refletores de radar. Independentemente do que colocarmos nesses drones, eles fornecerão muito mais capacidade de pouso de precisão para qualquer pouso que ocorra naquela área. E então teremos câmeras, claro, em todos eles e poderemos observar todo o território. O próximo objetivo é a imagem. Então, na imagem que você vê na tela, você tem a capacidade atual à direita e o que iremos fornecer à esquerda. Portanto, imagens de alta resolução em todas as fases da missão, incluindo a implantação, o pouso e as operações nominais de permanência no local ou de deslocamento. Continuará a coleta de imagens durante a missão estendida e analisar diferentes locais para detalhes sem precedentes e permitindo basicamente construir nossa compreensão da mecânica do solo. O terreno, as condições de iluminação em loco de onde queremos ir. Isso nos ajudará a construir um mapa digital do terreno de diferentes locais de pouso na Lua e a prospectar locais baseados na Lua. Portanto, todas essas coisas serão críticas para a compreensão contínua de para onde estamos indo. A última parte que gostaria de falar e que esperamos alcançar é estabelecer um perímetro lunar com 4 ou 3 drones lunares, queda da Lua. Poderemos basicamente colocá-los nos cantos das áreas onde achamos que temos objetivos científicos importantes ou onde queremos construir a base lunar. E talvez na sua esperança final, como eu disse antes, possamos dar-lhes uma função, potencialmente ser um farol, fornecer esses retrorefletores para serem capazes de obter um pouso mais preciso, até mesmo ser a primeira torre de celular lunar, se decidirmos fazê-lo. Ao acoplar a tecnologia Survive the Night a diferentes instrumentos, e claro, câmeras para observação, teremos uma capacidade tremenda. E como eu disse, para a primeira fase, Moonbase é apenas uma demonstração da capacidade que esperamos. Isso vai dar certo e seremos capazes de desenvolver essa capacidade. Estou imaginando o futuro da Moonbase, onde estamos começando a planejar as áreas para onde enviaremos as tripulações ou rovers, para ir roboticamente a uma cratera ou área de interesse específica. Podemos implantar este drone em algumas áreas. Podemos até chegar com veículos terrestres lunares ou rovers. Portanto, esta poderia ser uma capacidade crítica para nos permitir atingir esses objetivos. Então, algo tem que levar a queda do drone lunar à superfície da Lua. E hoje estamos prontos para anunciar que o JPL, nosso parceiro no desenvolvimento
Os Moonfall drones selecionaram uma espaçonave transportadora, e essa é a FARF. Tudo bem, parabéns. Grande salva de palmas para Firefly. Então, a Firefly vai construir uma versão de seu veículo orbital escuro Elytra para esta missão. O primeiro veículo da Firefly é construído com os mesmos sistemas que pousou com sucesso e nos deu aquele vídeo alucinante de alcançar a superfície da Lua. Essa foi a missão Eclipse Blue Ghost que voou e pousou com sucesso no ano passado. Eles estão trabalhando com o JPL na parte da missão chamada Cruise, The Orbit Breaking Stage. Portanto, o veículo Elytra basicamente transportará os tambores da Terra para a órbita lunar, depois desacelerará e, a uma certa altitude, lançará 4 ou 3 drones que assumirão a missão por conta própria. Eles finalizarão o pouso. Eles pousarão provavelmente a cerca de 1 quilômetro de distância um do outro e continuarão a missão lá. Esta é uma missão muito emocionante onde você pode ver uma foto do veículo transportador ali. Mal podemos esperar para começar e realmente ver essas coisas implementadas. Parabéns, Firefly, e estou feliz por fazer parceria com vocês nisso. Tudo bem, terminamos os anúncios dos prêmios. Então uma grande salva de palmas para todos vocês. Agora vem a parte difícil, que é entregar no prazo e ter missões consecutivas bem-sucedidas. Ok, agora quero falar sobre o que está no horizonte lunar. Então o primeiro sobre o qual quero falar é o CLPSS. Durante o dia da ignição, basicamente dissemos que usaríamos o CLPSS, construir, que estava fazendo serviço comercial científico entrega de carga à superfície para continuar e fornecer os landers que levarem nossos ativos à superfície. E declaramos duas coisas. Íamos contratar o serviço de entrega de LTV, que acabamos de anunciar. E íamos ampliar também o número de missões para transportar cargas úteis, sejam demonstrações científicas ou tecnológicas. Estão voltando e chegando em junho. Então aguardem e vamos declarar os vencedores de várias dessas missões para adicionar ao portfólio da Moonbase. Também estamos trabalhando em ordens de tarefas adicionais para módulos de pouso de classe baixa e média para potencialmente fornecer tecnologia adicional. Então, tudo isso também estará disponível em breve. E então, no dia da ignição, falamos sobre o CLPSS-2O. Portanto, segundo ponto é realmente a próxima geração de módulos de carga lunar. Estamos aceitando propostas para isso. 30 de junho e no início do outono ou mesmo no final do verão de 2026 anunciarão as empresas elegíveis para participar. E será uma reviravolta muito rápida entre tornar esses fornecedores elegíveis quando começarmos a contratar essas missões. O CLPS baseia-se no sucesso do CLPS, mas estamos nos dando mais flexibilidade. Será possível fazer ordens fiscais no serviço ponta a ponta. Será possível basicamente comprar um módulo de pouso e combiná-lo com serviços terrestres e também cargas úteis de demonstração de tecnologia, que podemos adquirir ou construir por conta própria. E faremos a integração de todas essas missões internamente. Novamente, serviço completo de ponta a ponta, interno ou uma combinação de ambos. E usaremos isso e provedores de publicidade qualificados e missões por meio de clipes. Com os módulos de pouso da próxima geração em breve, nos próximos meses. E então, uma das coisas que queríamos fazer rapidamente é basicamente estabelecer a arquitetura. Definir as prioridades para a tecnologia que precisaremos na fase 2, em seguida, mapear isso para detectar as demonstrações que precisamos fazer na fase 1, todos esses módulos de pouso dos quais estamos falando. Reduzimos o campo de coisas que nos interessam. Há muitas coisas que precisamos realizar, incluindo Survive the Night e todas essas coisas. Mas realmente queremos focar no desenvolvimento da entrega de cargas de médio porte. E isso será realizado através do Eclipse.
Infraestrutura de energia inicial. Estamos falando de componentes solares e potencialmente nucleares, também menores, para sobreviver à noite. Estamos prevendo de 2 a 15 kW de geração de energia. Até 20 kW potencialmente se for um sistema nuclear e centenas de kWh de capacidade de armazenamento. Também queremos explorar a mobilidade e a logística iniciais de carga, o que será um elemento-chave enorme. De habitação permanente, em seguida, missões de desbravadores de habitação. Temos hoje 2 BAs em toda a agência, não apenas na Mombase, que estão solicitando ideias e as usaremos. Aceitar propostas, não de estudos, mas de construção de hardware. O estudo vai colocar a coisa na superfície, testá-la, aprender com ela e então graduá-la para ser uma parte permanente da arquitetura. Então esse trabalho está acontecendo agora. Ok, isso foi muito. Portanto, isso encerra o primeiro status de Mumbai, onde, em apenas 2 meses, cobrimos prêmios para novos módulos de pouso, veículos terrestres lunares e espaçonaves transportadoras lunares. Em breve, estaremos em andamento nas sondas adicionais, como eu disse. Também falaremos sobre acordos de contribuição de parceiros internacionais, nos quais estamos trabalhando ativamente. Prêmios para missões de demonstração de tecnologia e as empresas selecionadas para construir os módulos de pouso da próxima geração. Como Artemis II nos mostrou, literalmente, somos apenas um corpo minúsculo neste universo. Mas nosso objetivo é expandir nossos horizontes, fazendo o quase impossível. Construindo a base lunar. Estamos fazendo história juntos. Muito obrigado. E agora vamos fazer a transição para responder as perguntas da mídia. Então, George, voltando para você. Obrigado. Obrigado, Carlos, e obrigado a todos. Como você pode ver no palco agora, temos a companhia de modelos de módulos de pouso e veículos da Blue Origin, Astrolabe, Lunar Outpost e Firefly. Agora começaremos a responder perguntas da mídia. Começaremos na sala aí. Se você estiver se juntando a nós pela ponte telefônica, digite *1 para entrar na fila. Também contamos hoje com a presença de especialistas no assunto que ajudarão a responder algumas de nossas perguntas. Mas encaminhe suas perguntas aos nossos palestrantes que estão no palco. Como lembrete, o briefing de hoje está focado especificamente na base lunar. Portanto, mantenha suas perguntas dentro desse escopo. E, por favor, faça uma pergunta para que possamos chegar ao maior número possível de vocês. Voltaremos se tivermos tempo. Vamos agora responder a nossa primeira pergunta. E a primeira fila, sim. Você quer segurá-lo? Ok. Olá, Kristen Fischer com Vazio Sem Fim. Minha pergunta é para Jared. Jared, China disse que está estudando tubos de lava como locais potenciais para futuras bases. Eles treinaram cerca de 28 nós de taiga em cavernas por cerca de 1 mês. Então minha pergunta há alguma discussão acontecendo agora na NASA sobre a exploração de tubos de lava subterrâneos, como um possível local para uma futura segunda base? Ou está tudo focado diretamente no polo sul da Lua? Obrigado. Bem, eu diria que estamos muito focados na primeira base lunar, mas nestas conversas discutimos que aspiramos ter muitos postos avançados na superfície lunar e acho que a exploração de cavernas também fez parte do nosso próprio programa de treinamento de astronautas em vários momentos, então certamente vemos valor nesse ambiente. Não sei se você gostaria de acrescentar alguma coisa, Lowry. Na verdade, fizemos muito trabalho no passado procurando cavernas para serem capazes de proteger a tripulação humana, da radiação, do ambiente hostil da radiação. Então, certamente houve muita pesquisa lá. E certamente é algo que poderia fazer parte. Como você disse, à medida que começamos a expandir nosso alcance, poderia fazer parte desse sino branco. Muito obrigado por este brief. Lenka Wycombe, Orion Novosti. É muito interessante. Fiquei curioso sobre a cooperação internacional. Digamos que haveria uma base lunar 4. Há alguma conversa sobre a possibilidade de cooperação com parceiros internacionais no estilo de cooperação da ISS na Lua com parceiros como Roscosmos e outros? Muito obrigado. Portanto, estamos tendo muitas conversas com nossos parceiros internacionais. Eu não sei se isso vai ser bem no estilo da ISS. Isso pode ser um pouco diferente. Estamos tendo, muitas conversas individuais com vários parceiros internacionais sobre os tipos de missões em que poderíamos colaborar, onde eles fornecem cargas úteis ou fornecem uma capacidade na qual trabalharemos com eles.
Portanto, há muita discussão em andamento agora. Acho que há muito entusiasmo na comunidade internacional sobre as diferentes maneiras pelas quais elas podem participar e colaborar com a NASA nessas várias missões, desde cargas úteis de pequena escala até sistemas muito grandes, como rover pressurizado ou habitats. Portanto, temos uma ampla gama de conversas em andamento. Sim, iremos informá-lo sobre isso nos próximos briefings de status da Moon Base. Esta será a segunda fila do traje. Obrigado por responder minha pergunta, Sergei Matur, da agência russa de notícias Tarefa. Minha pergunta é para o administrador Ezekman. Portanto, para dar seguimento à cooperação internacional, você espera discutir exploração lunar durante sua próxima visita a Baikonur neste verão? E apenas como acompanhamento, você também espera discutir os voos integrados com tripulação e a extensão do acordo com a Rússia? Eu diria que sempre que tive minhas discussões com Diretor-Geral Burcano, costumamos fornecer atualizações sobre nossos respectivos programas espaciais e progresso. Portanto, espero que discutamos a Estação Espacial Internacional e como será essa cooperação contínua durante o restante da vida da Estação Espacial. E tenho certeza de que também discutiremos de maneira geral o que a NASA planejou para nossas missões lunares no horizonte. Na nossa última conversa, o diretor-geral foi muito gentil em discutir o Artemis II, então tenho certeza que será assunto novamente. Nossa próxima pergunta virá da ponte telefônica de Marsha Dan com o AP. Sim, olá. Provavelmente para você, Carlos. Quando as pessoas pensam em uma base lunar, pensam em pessoas que vivem lá em tempo integral. E o que você imagina? Quando você imagina que isso acontecerá onde os astronautas lunares visitantes não irão apenas acampar em seus cápsulas por uma semana ou mais. Mas quando você acha que haverá uma base real com habitats? Quando isso poderá acontecer? Qual a duração da sua estadia e quantos astronautas você imagina na superfície ao mesmo tempo? Apenas me pinte uma imagem do futuro. Obrigado. Ok, parece bom. Assim, nas 3 fases que descrevemos, esperamos ter algum tipo de capacidade de habitação na fase 2 com o rover pressurizado. Será lá que os astronautas poderão pousar em seu módulo de pouso com classificação humana, embarcar no veículo espacial pressurizado e basicamente trabalhar e explorar a Lua em um ambiente de licença curta. E a partir daí, vá para locais diferentes onde eles possam sair do veículo espacial pressurizado. Talvez suba em um veículo terrestre lunar e vá ainda mais longe com trajes para a AVS. Na segunda fase, construiremos infraestruturas permanentes, incluindo a implantação de uma rede elétrica e coisas do gênero, tudo construindo o que é necessário para fazer habitação permanente. A habitação permanente não se trata apenas do ativo, mas de todo o conjunto de logística que precisaríamos ter implementado para permitir isso. Então acho que passaremos dessas missões de curta duração para estadias mais longas usando alguns desses ativos para basicamente voos de longo prazo, não potencialmente permanentes, mas com tripulações que vêm à superfície 2 vezes por ano. Podemos ampliar o tempo que eles podem passar lá antes de voltarem para casa. E então, eventualmente, quando combinarmos os ativos, módulos de habitação, com a logística e todas as coisas para movimentar a logística, então poderemos dizer, ei, estamos aqui permanentemente e não vamos desistir. A próxima pergunta virá de Eric Berger com Arste Chica através da ponte telefônica. Olá, muito obrigado por fazer esta pergunta para Jared ou Carlos, eu acho. Então Carlos fez referência ao perímetro da base lunar. Só estou curioso, depois de olhar os acordos Artemis, está em uma zona de segurança que você está tentando criar? E são essas áreas basicamente onde os não signatários do acordo Artemis deveriam ficar de fora? Obrigado. Acho que é importante chegarmos lá primeiro. E quando digo isso, quero dizer, vamos chegar lá e realmente alcançar o que pretendemos fazer com isso. Os drones Hopper são os primeiros do gênero, e é por isso que o JPL está lidando com isso. Mas acho que a ideia de que existem áreas de grande interesse na superfície lunar, queremos chegar lá e explorá-las. E também queremos, obviamente, estar muito atentos ao Tratado do Espaço Exterior, para que respeitemos outras nações que estão a colocar recursos na superfície lunar. Esperamos que isso seja recíproco.
mas acho que esse é apenas um dos muitos objetivos que os drones lunares pretendem alcançar, como Carlos discutiu. Quero dizer, isso vai ser um reconhecimento. Haverá comunicações sobre isso. Haverá capacidades de observação. Como os objetivos principais desse ativo lunar? Nossa próxima pergunta será de Will Robinson Smith com os Paciflignal através da ponte telefônica. Olá a todos, por reservarem um tempo para falar conosco. Pergunta para Carlos, suponho. Com os LTVS anunciados pelo Lunar Outpost e pelo Astrolab, a que distância fica o alcance deles? E pergunto porque imagino, enquanto ainda estou sendo examinado, a quantidade de material ejetado que vai ser expelido por Starship ou Blue Moon Mark II será bastante dramático. E então eu diria que os LTVS não podem ser colocados muito perto de futuros locais de pouso do Artemis. Então, a que distância esses ativos serão colocados? Você espera que eles entrem e saiam dos futuros locais de pouso da tripulação da Artemis? Esse é o plano? Obrigado. Sim, boa pergunta. Então, vou trazer alguns dos especialistas da nossa equipe Moonbase, começando pelo diretor interino de mobilidade de superfície, Robert Pitre. E por falar nisso, vou apenas apresentá-los a todos para perguntas futuras. Temos Nojit Mirance, ela é a arquiteta-chefe da Moonbase, e Brian Stefan, que é o diretor interino de Cargolander. Então, Robert, leve embora. Sim, claro. Ótima pergunta. Portanto, protegendo o PSI, planejamos manter os LTVS a aproximadamente 2 km de distância quando os módulos de pouso pousarem. E eles entrarão, poderão pegar a tripulação e então fazer missões de até 10 km durante o período tripulado e depois desenroscar, como disse Carlos, um total de cerca de 400 km ao longo da vida. Obrigado. Iremos para a nossa próxima pergunta. Isso será de Jeff Faust com Space News na ponte telefônica. Boa tarde. Qual é o valor em dólares dos vários prêmios que você anunciou esta tarde para Blue Origin, Astrolabe, Lunar Outpost e Firefly? Obrigado. Tudo bem, boa pergunta também. Então, Ryan, leve embora. Começaremos com a prestação de serviços dos LTVS e depois iremos até Robert para os prêmios de LTV propriamente ditos. Sim, não quero fazer contas em tempo real, mas cada prêmio individual para Blue Origin foi de 234 milhões por missão. Então, 234 vezes 2. Sim, e cada prêmio LTV foi de 220 milhões. Tudo bem. Obrigado. Nossa próxima pergunta é na sala de azul, a gravata azul e branca. Hunter Rierson de Pirate Vires. Para o administrador Isaacman, a NASA fez do desenvolvimento da economia orbital uma grande prioridade e também um trabalho interdisciplinar. A civilização interplanetária não é construída por um único governo. Como os planos da NASA baseados na Lua contribuem para o alcance desses objetivos e ainda, como a base lunar apoia futuras missões a Marte? Ótima pergunta. Então, primeiro, penso, como já disse muitas vezes, que é extremamente importante iniciar uma economia orbital e, idealmente, uma economia lunar. Não acredito que teremos aquele verdadeiro tipo de mundo espacial que podemos ter imaginado quando crianças liam livros de ficção científica se for perpetuamente financiado pelos contribuintes. Portanto, é de vital importância descobrirmos o que, você sabe, gera valor no ambiente único da microgravidade ou na superfície lunar que excede o custo necessário para acessá-lo. Não tenho grandes respostas para você, a não ser que estamos enviando um sinal de demanda que, esperamos, irá revelá-lo. Eu já disse muitas vezes que não podemos forçar uma economia lunar. Suspeito que, nos próximos anos, décadas à medida que construirmos e operarmos o que esperamos ser múltiplos, digamos apenas, postos lunares, descobriremos algo ao longo do caminho, tendo um bom. O desenvolvimento de uma economia lunar seria uma boa capacidade de realização de tudo isso, mas eu já disse muitas vezes que poderíamos emitir um sinal de demanda para, não sei, landers como estamos adquirindo hoje. Eu não saberia dizer quem vai comprar o 51º ou o 100º algum dia, se não for a NASA, mas este é pelo menos um passo na direção certa. Agora, falando sobre como isso nos ajuda a chegar a Marte. Veja, para ser bem claro, esse é o objetivo principal disso. Como mencionei durante meus comentários, muitas coisas boas advirão de ter um posto avançado na Lua. Era apenas uma questão de tempo que gostaríamos que nossos astronautas interagissem não apenas. Eles fazem microgravidade há mais de um quarto de século, mas agora vamos interagir com o regolito lunar.
haverá descobertas científicas. Vamos pousar rovers com radiotelescópios para ir ao outro lado da Lua. Vamos iniciar uma economia orbital. Todas essas são coisas que seria bom ter e alcançar ao longo do caminho. Mas realmente é ter um ambiente onde possamos trabalhar com o gelo da água e dominar as habilidades. Para onde iremos a seguir? Que é Marte. E seria bom fazer isso quando você estiver 4 dias longe de casa do que muitos meses longe de casa. Então isso é abrangente. Por que construir a base lunar? Novamente, há conhecimento que pode ser obtido. Tem tecnologia que vamos desenvolver, ajudar a vida aqui na Terra. Certamente haverá muita inspiração surgindo disso para a próxima geração. Mas, em primeiro lugar, queremos estar num ambiente onde possamos aprender as habilidades para que os astronautas possam algum dia plantar as estrelas e listras em Marte. Responda outra pergunta da sala da primeira fila, ali no preto. Olá, Audrey Decker do Político. Obrigado por fazer isso. Pergunta rápida sobre financiamento para o administrador. Quando a NASA poderá começar a usar os fundos de entrada que foram aprovados no pacote de reconciliação do ano passado? Ano passado para a base lunar? Ou você precisa de alguma aprovação do Congresso por meio de um projeto de lei de reativação ou aprovação para começar a usá-los? Então, de forma mais ampla, poderia. A NASA fornece mais detalhes sobre como planeja encaixar tudo isso no orçamento e no aumento das missões CLPS? Muito obrigado. Claro. Bem, acho que tal como mencionei durante as várias audiências orçamentais em que participei, para atingir os objetivos de ignição, é importante olhar para todos os fontes de financiamento. Portanto, obviamente temos mais de 10 mil milhões provenientes da Lei de Redução de Impostos para Famílias Trabalhadoras. Temos as 26 dotações do ano fiscal e depois temos o pedido de orçamento do 27 presidentes, que acreditamos ser mais do que adequado para cumprir os nossos objetivos de exploração. Na verdade, uma grande parte dos 10 mil milhões estava em exploração. E em termos de notificação do Congresso, eu diria que geralmente, acho que é bonito. Deveria ser bastante aparente que há um forte apoio bipartidário em torno da base lunar. Vejo regularmente líderes do Congresso se manifestando e interagindo e retweetando com nossos comentários sobre ele. Acho que todos estão entusiasmados com o fato de os astronautas americanos e, eventualmente, nossos aliados estarem na própria superfície lunar, em vez de orbitando acima dele. E como mencionei, já fornecemos agora a notificação ao Congresso, conforme esperado, para qualquer mecanismo da linha de financiamento organizacional que precise ser abordado. Nossa próxima pergunta virá do telefone de Ken Chan com o New York Times. Olá, obrigado. Acho que isso é para Jared ou Carlos. Quando é o momento de desembarcar os LTVS? Como isso se encaixa na programação da Artemis? É antes de Artemis IV, entre Artemis IV e Artemis V, ou mais tarde? Obrigado. Então certamente queremos ter um LTV. Escolhemos os dois na versão rudimentar, embora possamos operar roboticamente antes da missão Artemis IV. E certamente tentaremos alinhá-lo assim. Essa tripulação tem um LTV para explorar. Portanto, é absolutamente um objetivo. E então veremos como o desenvolvimento continua. Mas, você sabe, planejamos ter LTVS para as tripulações que chegam à superfície da Lua. E novamente, a estratégia LTV, que sinalizamos no Ignition, é que em vez de desenvolver muito capaz, mas também complexo e você sabe, colocando todos os nossos ovos naquela cesta, vamos desenvolver vários. Então isso é, se preferir, a fase 1 dos LTVS. Depois de testarmos os dois que acabamos de conceder hoje, esperamos ter mais oportunidades para os mesmos fornecedores ou para outros fornecedores, com mais capacidade incorporando as lições aprendidas através das operações dos dois que temos. Sim, e se me permitem, porque isso levanta algumas questões nesta sala. Fala da economia lunar, da questão da habitabilidade que surgiu antes. Quando vamos realmente manter os astronautas na Lua por algum período de tempo além do que o próprio módulo de pouso fará? Estamos desenterrando o manual ou tirando a poeira do manual da década de 1960 aqui na NASA, como se estivéssemos voltando a essa abordagem iterativa de aprendizagem. Faz muito tempo que não vamos à Lua. Não tenho dúvidas de que aprenderemos muito nos primeiros anos. Veículos terrestres lunares, em vez disso, levar alguns deles à Lua o mais rápido possível, juntamente com as primeiras missões tripuladas. Assim, podemos fazer com que os astronautas interajam novamente com o rover pela primeira vez em mais de meio século. E não tenho dúvidas de que eles voltarão e nos darão feedback que informará um pouco sobre a segunda fase. Prêmios LTV onde adicionaremos progressivamente mais capacidade a partir do que aprendemos com funções autônomas. Você está fazendo a mesma coisa quando se trata de habitabilidade, certo? Eu acho.
Você sabe, claramente, como Carlos mencionou, provavelmente estávamos seguindo o caminho de um veículo espacial extremamente requintado e abrangente antes. Isso não ajuda em nada a estimular uma economia lunar. Isso é tipo, torna-se um evento de tudo ou nada. E não é apenas a coisa certa a fazer para aprender a chegar ao que deveria ser o veículo espacial definitivo, talvez daqui a muitos anos. A mesma coisa se aplica à habitabilidade. Fazer muitos pousos, demonstrar diferentes capacidades neste ambiente incrivelmente hostil é uma forma de estimular a economia lunar de todos os vários players comerciais, mas nos ajuda a chegar ao estado, em vez de apenas tentar abandonar um único módulo habitacional abrangente e esperar que funcione. Tudo isto se junta para um caminho alcançável para a mobilidade, para os próprios astronautas, para a logística, para operações autônomas, para a habitação e para estimular uma economia lunar. Espero que tudo faça sentido como está acontecendo. Nossa próxima pergunta virá da ponte telefônica de Irene Klotz com a Aviation Week. Obrigado. Além do prazo dos LTVS, qual é o prazo para a missão lunar do JPL? E eu queria saber se o escopo ou o financiamento para as missões recém-renomeadas baseadas na Lua, de 1 a 3, mudou desde quando foram originalmente concedidas sob CLPS. Obrigado. Ok, eu aceito isso. E vou pedir a Naj que também intervenha se quiser acrescentar algo ao que vou dizer. Então, em primeiro lugar, as primeiras missões baseadas na Lua que declaramos, o que já tínhamos em contrato, estamos fazendo as coisas de forma um pouco diferente com elas. Queremos ter certeza de que a confiabilidade existe. E estamos colocando todos os recursos da NASA, incluindo instalações de teste, se precisarem delas em jogo aqui. Portanto, não estamos necessariamente mudando o cronograma, porque já tínhamos um contrato com ele sobre quando isso aconteceria. Mas basicamente estamos colocando todos os nossos ativos em jogo, incluindo especialistas, instalações, know-how, tudo o que for necessário para torná-los bem-sucedidos antes de voarem e quando estiverem voando. Então o on-fall também é algo que é um ativo da fase 1, ou seja, aos 28. E ainda estamos fazendo algumas negociações em número de, serão 3 ou 4. E quais são os prós e os contras disso? E então vou passar para Najud para acrescentar. Por que isso e como essas missões podem interagir umas com as outras? Sim, grande parte da prioridade para a queda da Lua no início é colocá-los nos locais para fazer o reconhecimento nos locais importantes onde queremos implantar os rovers, a ciência, os sistemas de energia que se seguirão. Portanto, ser capaz de integrar todas essas missões ao longo do tempo e adaptar o aprendizado delas é muito importante à medida que estabelecemos a arquitetura da Moon Base. E nossa próxima pergunta será da sala. Eles estão atrás, na terceira fila. Olá, sou Dan Vergano, da Scientific America. Estou me perguntando se há alguma atualização, talvez seja para Lori, sobre o momento de escolher os módulos de pouso Artemis 2C. Há muitos módulos de pouso da Blue Origin hoje. Quando você terá que tomar essa decisão para a missão Artemis 2C que Jared disse que será daqui a um ano, em meados dos anos 7? Avançando fortemente com a Blue Origin e a SpaceX em seus conceitos de módulo de pouso. Então, já estamos caminhando nessa direção com os dois. Há muitos estudos comerciais em andamento neste momento, apenas para garantir que temos os projetos de missão corretos e os objetivos certos para eles. Mas já estamos nos mudando. Será a versão em que a Blue Origin está trabalhando para essa missão. Sim. Próxima pergunta na primeira fila. Obrigado. Olá, meu nome é Jack Gordon. Minha pergunta é para todos, acho que principalmente para Jared. Estou apenas curioso para saber o que a NASA em geral pensou sobre basicamente a saúde dos astronautas na Lua enquanto estamos construindo a base lunar. Obviamente, o objetivo será manter as pessoas lá por muito mais tempo do que 3 dias, 4 dias ou 5 dias. Tenho visto muito sobre a infraestrutura para exploração e ciência. Estou curioso, a NASA já pensou em higiene e saúde e como os astronautas podem realmente viver confortavelmente na Lua. Claro. Bem, posso abrir e passar para o Dr. Glaze. Obviamente, pensamos muito nisso. Eu diria em termos de a fisiologia humana, manter as pessoas vivas durante 9 meses ou até mesmo passar períodos mais longos na Estação Espacial Internacional em microgravidade é o mais difícil possível. E temos aprendido nesse ambiente há 25 anos.
4 ou 5 dias para chegar à superfície lunar, onde seu sexto grau de gravidade deveria ser positivo, eu acho, naquele ambiente. Mas ainda há muitos outros fatores que influenciam isso. Alguns de vocês mencionaram. Estávamos discutindo anteriormente como seria a atmosfera de exploração, porque isso não é. Você sabe. Agora, você sabe, nós. Comunicar com bastante antecedência, a menos que haja algum tipo de contingência quando formos realizar um EVA na estação espacial. Vamos voltar a um ambiente agora onde poderíamos estar fazendo EVAs, muitas vezes ao longo de alguns dias. E cada vez que você pressiona para cima e para baixo, pode ser um ambiente para uma doença potencialmente descompressiva. Uma área que estudamos há muito tempo. Temos realizado um exercício de pesquisa de exploração atmosférica no Centro Espacial Johnson. Acho que esse é um exemplo de muitos em que estamos pensando neste novo ambiente ou em um ambiente em que não estivemos há muito tempo e no qual estamos colocando nossos astronautas. Como você disse, certamente aprendemos muito com nossas experiências na Estação Espacial Internacional. Haverá algumas diferenças aqui, mas isso certamente é algo de alta prioridade. Certamente a saúde da tripulação. É sempre a segurança deles é a nossa preocupação número 1. Então, vamos nos esforçar muito nisso. Já estamos, como Jared disse, com a pesquisa em andamento, tentando entender melhor. Quanto tempo nossa tripulação precisará para se ajustar à atmosfera presente em seus trajes pressurizados antes de poder sair em um EVA? Queremos maximizar o seu tempo para trabalhar na superfície, mas ao mesmo tempo mantê-los completamente seguros. Então, estamos fazendo muitas pesquisas nessa área. Já houve muita pesquisa sobre ambientes de radiação e exposição esperada à radiação e como podemos garantir que os manteremos seguros nesse ambiente. Então, sim, há uma enorme quantidade de trabalho lá. Continuaremos a viver e aprender à medida que realizamos missões Orion adicionais e também sobre como a tripulação responde a essas missões de longo prazo. De certa forma, uma coisa que aprendemos muito com Artemis 2 é apenas a cadência das atividades. Como diz Jared, para uma missão à superfície lunar, você provavelmente terá vários EVAs em um período mais curto de tempo. Quando temos uma semana ou 2 na superfície, não é a mesma coisa que ter meses na estação. Então talvez tenhamos que ter uma cadência mais rápida. E isso vai significar trabalhar muito próximo dos nossos amigos nas operações de voo, com diretores médicos para garantir que os estamos mantendo seguros, mas sendo capazes de maximizar o retorno da missão. Obrigado lá atrás em azul claro. Obrigado. Marcia Smith, SpacePolicyOnline.com. Você falou muito sobre o que fará na superfície. Você pode falar um pouco sobre que tipo de rede de comunicação robusta você construirá ao redor da Lua? E a NASA concederá contratos para isso, ou você espera que a indústria faça isso? Portanto, já temos um contrato em vigor para começar a fornecer as comunicações iniciais de volta da Lua. Na verdade, queremos expandir isso para fornecer apontamentos de navegação, recursos de relógio, cronometragem e observação. Como teremos uma base lunar, definitivamente queremos ver o que está acontecendo em detalhes, tanto nos ativos no solo quanto nos ativos no topo. Essa é a primeira constelação. Na verdade, estamos imaginando mais de um. Então, estamos explorando isso. O primeiro era um tipo de requisitos mais tradicional. Estamos explorando como podemos ser mais flexíveis e permitir que a indústria seja inovadora e nos dar a capacidade máxima. Teremos tantos ativos na superfície que queremos. Veja o que está acontecendo em tempo real para todos eles. Portanto, a quantidade de requisitos e necessidades de largura de banda será alta. Portanto, também há interesse em parceiros internacionais em potencialmente fornecer alguns. Portanto, determinaremos quantos e quando chegarão em breve, mas já temos um. Certamente agora teremos que fazê-lo. Estaremos solicitando isso em um futuro próximo, e então partiremos daí. E certamente o primeiro, focado em com, o restante, multiuso. Temos tempo para mais uma pergunta, e ela virá da ponte telefônica de Mike Wall com Space.com. Obrigado. Esta é para Carlos. Como você disse naquele tipo de visão da fase 3 para a base lunar, ela cobrirá várias centenas de quilômetros quadrados. Só estou me perguntando, como é isso? São exatamente ali que os ativos distantes serão espaçados? Isso é o que conta como uma cobertura de centenas de quilômetros quadrados? Ou você prevê ter módulos de habitação, sim, apenas complementados com isso? E qual é a vantagem de ter um tipo de base lunar tão distante e tão cara com recursos tão extensos? Ótima pergunta para nosso arquiteto-chefe.
Sim, acho que é um ponto muito importante sobre a Lua. Não existe um local que cumpra todos os objetivos de exploração. Não existe um local que cubra toda a ciência, toda a tecnologia, todas as necessidades habitacionais da superfície. E mesmo dentro da área local, é preciso considerar o terreno. Então você terá os habitats no topo das colinas, onde recebem luz solar. Os sistemas de energia e os sistemas nucleares precisam estar a 1 quilômetro ou mais de distância para proteção contra a radiação. Então, todas essas coisas, quando você começa a juntá-las, acabam se espalhando um pouco mais como uma cidade à medida que você começa a construí-la. Então, para ter energia em áreas remotas onde você pode estar utilizando recursos in situ, mineração agregada em busca de gelo de água ou operações científicas em um local diferente. Portanto, para realizar tudo o que está diante de nós é necessária uma quantidade significativa de distribuição de ativos, capacidades e sistemas. Fazer as coisas que pretendemos fazer na Lua, fazer a exploração e devolver esse benefício à humanidade. E ótima resposta. Obrigado. A única coisa que acrescentarei é que tem sido muito impressionante para mim o quão pouco sabemos daquilo que queremos realizar. Queremos explorar locais diferentes para realmente maximizar a combinação de objetivos científicos e a viabilidade de uma presença permanente. Uma base lunar permanente. E na fase 3, podemos acabar com locais diferentes onde queremos ter algum tipo de capacidade de habitação. Portanto, não queremos necessariamente declarar tudo isso agora. Queremos aprender, queremos experimentar e vamos aproveitar o conhecimento para começar a estabelecer a infraestrutura-chave onde pensamos que vamos trabalhar. Obrigado. Isso conclui a coletiva de imprensa de hoje. Obrigado a todos os meios de comunicação que se juntaram a nós e pela sua cobertura contínua do estabelecimento do primeiro posto avançado lunar da humanidade. As a reminder, you can follow along with the missions at nasa.gov/moonbase. Thank you, and we'll see you next time. Bom, galera, é isso aí. Vocês curtiram o vídeo? Gostaram do trabalho? Pois é. Então já manda a sua inscrição pro canal aí, tá? Já seja inscrito, já divulga esse canal aí, vamos ajudar o canal a crescer. Falar para vocês o seguinte, a gente tem um parceiro aqui, que é a loja Photon Astro. Então se você gosta de astronomia e quer comprar o seu primeiro telescópio ou qualquer equipamento astronômico, é na loja Photon Astro, que é a maior loja de astronomia do Brasil, e lá você vai comprar equipamentos com melhor custo-benefício. Lá tem binóculos, telescópios, oculares, filtros, câmeras astronômicas e adaptadores, tudo para astronomia você acha na loja Photon Astro. Na descrição desse vídeo aqui, eu estou deixando o link da loja e também um link para 4 telescópios incríveis para você poder iniciar na astronomia, tá bom? Você entrando pelos links, você vai comprar já com desconto, mas na dúvida você usa o nosso cupom de desconto que está aparecendo na tela para vocês aí, o Nerd aos 50, tudo juntinho. Beleza, galera? Outra coisa, gente, esse canal, a gente tem esse é o nosso segundo canal, nós temos o Nerd aos 50 e o NASA em português oficial, recém-inaugurado, ele não é monetizado ainda, tá? Então, se quiser dar uma força pra gente aí, se puder dar essa força aí para ajudar a manter esse canal e bancar esses custos aí, que é muita coisa, né? É só mandar um Pix pra gente aí, tá certo? Já tá aparecendo o QR Code aí para vocês. Manda um Pix pra gente de qualquer quantia, gente. 50 centavos, R$1, R$2, R$5, R$10. O que você puder que não vai te atrapalhar. Qualquer quantia que você mandar vai nos ajudar aqui a manter esse trabalho. É uma despesa a menos que a gente paga, né? Que seja 50 centavos, é 50 centavos a menos que a gente paga e ajuda demais, tá? Então, se puder dar essa colaboração pra gente aí, né? E também vamos ajudar o canal a crescer. Como que vocês vão fazer isso? Usa aí o sacolão youtubístico. O que é o sacolão youtubístico? Senta o dedão no like, compartilha esse vídeo para quem você conhece, né? Na hora que você sentar o dedão no like, lá, se tiver aí também o botão hypar, já hypa o vídeo para ele atingir mais pessoas. Deixa o seu comentário sobre o vídeo, sobre o canal, sua sugestão, sua crítica, sua dúvida, né? E inscreva-se no canal para a gente fazer esse canal crescer, né? E mais pessoas terem acesso a conteúdos de qualidade em português, não é mesmo? Então é isso aí, galera. Conto com a ajuda de vocês. Um grande abraço.